Olá pessoal, eu sou Isaura Mendes e hoje a gente vai continuar o nosso assunto falando da freguesia de Nossa Senhora da Vitória, a Vila da Mocha, que a gente conhece hoje como a cidade de Oeiras. E esse outro segundo vídeo a gente vai falar mais sobre o processo de estruturação da cidade, que é justamente as construções que foram feitas após a elevação de cidade e quais eram as construções que eram necessárias para que ela se tornasse uma vila, para que ela se tornasse uma cidade. E a gente entende que essas políticas públicas elas foram feitas quando o Piauí passou a ser administrado pelo Maranhão. Portanto, quem vai administrar isso é justamente o ouvidor do Maranhão. Quando a gente tem uma capitania, quando a gente tem um governador e uma capitania, esse poder ele vai ser dividido entre ouvidor-mor, juiz-mor e capitão-mor. Essas três pessoas elas vão ser responsáveis por determinadas instituições. Por exemplo, o ouvidor-mor ele vai ser responsável pela estrutura da cidade, pela verificação de prédios públicos, as necessidades públicas, como se uma cidade precisa de um apoio, se ela está precisando de um prédio público, então ele vai fazer essa verificação e vai correr atrás dessas construções. O juiz, como o próprio nome já remete, é justamente a parte do judiciário, aquela pessoa que vai ser responsável em julgar os crimes, e o capitão vai ser a parte do exército, vai ser aquele responsável pelo exército e fortificação dessa capitania. Aqui a gente vai ter como um dos influenciadores para a execução de algumas obras, é justamente o Antônio Marquês de Cardoso, que era o ouvidor-mor do Maranhão, porque ele era o ouvidor-mor do Maranhão e das terras que tinha sua jurisdição, que era aqui no Piauí. Aqui ele vai desenvolver algumas políticas, porque aqui a gente tinha um problema muito sério com a questão dos desentendimentos que tinha entre os donos das terras e os índios. Aqui a gente tinha o que eles chamavam de guerras justas. O que seriam essas guerras justas? Os donos, muitas vezes esses papéis no governo que tinha era justamente destinado a essas pessoas que tinham mais poder aquisitivo, que eram os donos das terras. Geralmente essa participação na política era destinada a esses homens que deixavam eles com mais poder ainda. Então o que era esses homens bons? Eram justamente esses donatários, esses latifundiários, esses donos de currais, que se instituíam nessas capitanias, nessas terras dominadas por eles. Então, muitas vezes, eles tentavam aliciar os índios, usurpar os seus locais, e quando isso não tinha êxito, quando eles não conseguiam ou escravizar ou tomar as terras, eles usavam desse atributo legal que eram simplesmente matar os índios porque eles não estavam contribuindo para a melhoria do país, a melhoria do desenvolvimento das suas terras e do seu criatório de gado e etc. Então a guerra justa nada mais era do que matar os índios e isso era justo, isso era certo para eles. Então a gente chama de guerras justas entre aspas. Então a gente vai ter o fortalecimento dessas guerras justas justamente fortalecido pela coroa em 1703 até 1770. A gente vai ter muita morte de índio aqui, porque basicamente as vilas, os currais, as cidades, elas eram construídas próximo de rios. Se vocês perceberem, eu tenho certeza que a cidade de vocês tem pelo menos um rio. Então isso é desde as primeiras civilizações do mundo, a gente constrói as nossas casas, nossas civilizações próximos de rios, porque a gente precisa de rio. E não só a gente precisa de rio, como esses povos precisavam de rios, currais precisavam de rios e, coincidentemente, os índios também, como pessoas, precisavam desses rios, então havia esse choque de interesses. Então, como aqui tinha essa desavença muito grande, isso perturbava muito a população, as pessoas que não estavam nesse meio dessa briga. Então, tinha que desenvolver algumas políticas para acalmar, para poder constituir uma paz. Então, o que ele foi fazer? Ele foi construir alguns julgados. Ele construiu os julgados em lugares estratégicos, que foi justamente no sul, que era no Parnaguá, no norte, que era justamente no Piracuruca, e no oeste, que era no Surubim. Algumas das suas políticas não foram aplicadas, a gente só vai ser aplicada futuramente. As construções, basicamente as primeiras construções do que vai formar Oeiras, uma cidade, no que a gente conhece hoje, foram justamente fundações eclesiásticas que o clero conseguiu, com o auxílio da coroa, fundar. Por exemplo, como eu já havia falado, a igreja ela vai ser fundada no local estratégico, ao centro, e a gente tem uma das maiores construções também que a gente percebe que a cidade se forma em torno dessa igreja. Se vocês perceberem também na cidade de vocês, a maioria delas, pelo menos, elas são construídas com a igreja no centro.
Aqui em Campo Maior a gente tem essa capital ao centro da cidade, ela fica no centro da cidade, e a gente percebe as construções eclesiásticas ao entorno dessa igreja. E em Oeiras vai ser as primeiras construções vão ser justamente ao entorno dessa igreja matriz. A praça vai ser uma das construções bem importantes da época, e depois a gente vai conseguir também o Colégio dos Jesuítas, a construção do Colégio dos Jesuítas e do hospício. Bem, hospício aqui, fica uma curiosidade, não quer dizer o que a gente conhece hoje como o hospício como se fosse um manicômio. Não, o hospício vem da palavra hospedagem, e os hospícios eles eram feitos para abrigar os padres, os jesuítas, os bispos que estivessem peregrinando por ali. Então era um local onde eles podiam dormir, onde eles podiam se recolher. Então era um local de recolhida dessas pessoas que estavam nessas funções eclesiásticas. Então, a gente tem até uma imagem do desenho, do esboço do pedido de auxílio da coroa, como era a ideia de que isso ia ser construído. Hoje a gente entende que hoje esse prédio, essa escola de jesuítas hoje é a Igreja do Rosário. Bem, por quê? Porque depois da expulsão dos jesuítas, a Ordem do Rosário, dos Homens Pretos, eles vão pedir para que eles façam seus rituais nesse local. E posteriormente isso vai ser conhecido como a Igreja do Rosário, que hoje a gente conhece como a Igreja dos Negros. Ao redor dessa igreja foi se formando, foi se alocando pobres, brancos, pobres, negros, escravos e escravos alforriados, foram se formando em torno dessa igreja. Ela estrategicamente foi construída afastada da igreja matriz, justamente para ela não competir com a igreja matriz em questões arquitetônicas de território, para que seja feito a transformação da cidade, não fique sendo só naquele centrozinho da igreja. Ela tinha que ser afastada, e ela era afastada por uma ponte de madeira, que futuramente a gente vai ter nossa primeira ponte de pedra que vai ser construída em Oeiras. A primeira ponte de pedra vai ser construída na cidade de Oeiras, no Piauí. E depois disso é que a gente vai ter algumas outras construções que definem. O que definia uma cidade, uma vila como administrativamente, uma autoridade administrativa? Era se ela tinha uma casa da Câmara, que seria a cadeia, um pelourinho. Então eram os símbolos de serem administrativamente autônomas, ter uma autoridade administrativa, era justamente ter esses requisitos. E Oeiras, ela não tinha esses requisitos até o século XVIII. Então a gente vai demorar um pouco ter esses requisitos, e muitas vezes o juiz tinha que usar suas próprias casas como presídio, como cadeia, e isso era o que dificultava a ação, justamente essa questão da administração, dessa autonomia de administração. A gente vai ter isso posteriormente, algumas políticas públicas vão existir com a chegada do nosso primeiro governador, vai ser instituído o pelourinho em algumas cidades. A gente vai conversar mais sobre isso de acordo com os vídeos que eu vou postando. Inclusive, eu procurei se tinha, pelo menos aqui no Piauí, algum pelourinho desses preservado. Eu não encontrei. Se vocês conhecerem, coloca aqui no comentário a cidade. Eu tenho muita curiosidade, porque a maioria das cidades que eu sei que teve pelourinho não tem mais essa preservação. Bem, o que era o pelourinho? O pelourinho era justamente um símbolo da cidade, era feito às vezes de pedra, às vezes de madeira, às vezes de pedra, que era vou colocar aqui uma foto, que era justamente onde eram colocados criminosos para açoitar, para mostrar para a sociedade o que acontece, as penitências, para mostrar para a sociedade o pagamento dos seus crimes. Bem, o acervo arquitetônico de Oeiras, ele é muito forte, ele tal que hoje ele tem essa preservação, ela é tombada pelo IPHAN em 2012. A gente tem também como muito forte ligação em Oeiras a questão religiosa. Se você tem curiosidade de conhecer, de frequentar Oeiras, as épocas em que ela tem um turismo maior é justamente nesse período da Semana Santa, porque eles têm uma procissão, eles têm esse apego religioso muito forte, existe ainda na cidade, os seus rituais eclesiásticos ainda são muito vivos, e também eles têm a questão do congos, que são os louvores à Nossa Senhora do Rosário, que é justamente algumas danças típicas
que ainda perduram também, como os bandolins, o reisado. E a gente tem como símbolos também arquitetônicos ainda preservados a Igreja de Nossa Senhora da Vitória, que é a matriz, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, o Museu da Arte Sacra, a gente tem também a Casa da Pólvora, o Museu do Divino Espírito Santo, a Casa do Visconde da Parnaíba. A gente tem também Nossa Senhora da Vitória, que foi construída em 1985, que é uma imagem de 15 metros construída em cima, na parte mais alta da cidade, que ela tem uma escadaria de 161 degraus. A gente tem o Solar também de 12 janelas, que lá a gente tem a Casa da Cultura, muitas vezes são colocadas exposições, é uma biblioteca, também um teatro. Também na década de 40 a gente tem a construção do teatro, né, o Cine Teatro de 1940. E outra coisa também bem interessante que lá tem, se vocês tiverem a oportunidade de visitar, é que lá tem a marca do pé de Jesus. Não é mentira nenhuma, Jesus passou por lá. Lá tem uma marca de um pé, né, muito parecido, similar ao um pé humano, e as pessoas lá, os mais devotos, eles acreditam ser o pé de Jesus, e o diabo também passou por lá. Logo atrás tem o pé do diabo, mas o pé do diabo eu não consegui ver. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas tocam o pé de Deus, deixam alguma oferenda pro pé de Deus, mas jogam uma pedra no pé do diabo. Então, tipo, é praticamente impossível você ver o pé do diabo. Até dizem que se vocês tirarem todas as pedras e conseguir ver o pé do diabo, acontece uma coisa aí, eu não sei exatamente o que acontece. Mas anualmente eles diminuem um monte de pedra, porque senão vai tomar a cidade toda de pedra. Então sempre eles estão tirando as pedras, então, porque sempre tem gente jogando pedra de novo. Então vai ser um pouco das curiosidades. Também a gente tem como uma referência também um músico com o Pocedônio Queiroz, que é o que, se eu não me engano, foi por isso que deram o nome à universidade lá. Enfim, ele era um músico, ele se tornou bastante conhecido como autodidata. Ele tem, tipo, várias formas, ele é um autodidata, ele conseguiu fazer várias coisas. Esse vídeo não fiz especialmente para ele, porque eu pretendo fazer um vídeo sobre os artistas, sobre os historiadores e outros vídeos específicos, porque senão vai ficar enorme, como eu falei. Tem muita coisa para se falar, e tudo isso que eu tô falando é só um resumo, porque eu pretendo também fazer um vídeo em todas as cidades que eu vou falar aqui, para mostrar para vocês o máximo que eu puder. Então eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei resumir esse vídeo ao máximo, eu sei que as pessoas não gostam de ver vídeos longos, mas tá muito interessante, eu espero que vocês gostem. E qualquer coisa, se vocês tiverem mais dicas, mais curiosidades sobre essa cidade, vocês postem aqui também. Qualquer coisa, se vocês tiverem um artigo, pode me mandar pro e-mail, entrar em contato no meu Instagram, tá tudo aqui embaixo. Obrigada!